Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre improvisação, mas eu vou abordar um assunto um pouco diferente. Eu não vou abordar o que a grande maioria das pessoas falam, que é sobre escalas, modos, arpejos. Eu vou abordar um outro aspecto da improvisação que eu não vejo muita gente falando e que eu vejo que é de extrema importância para o nosso desenvolvimento musical. Para quem me conhece, sabe que meus vídeos são longos porque eu sou um professor que prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sei que o tempo de vocês é precioso, então eu deixo tudo organizadinho aqui. Para quem já sabe, já viu meus outros vídeos, eu deixo tudo separado por capítulos, pelos tópicos, pelo que eu falei naquele momento, e aí você pode pular para os capítulos que você achar melhor. Sempre eu oriento a pessoa a assistir o vídeo inteiro, porque às vezes, mesmo você já sabendo de determinados assuntos, eu vou dar alguma dica, eu vou dar alguma sugestão que às vezes você não saiba e pode te ajudar. Mas fica à vontade de assistir esse vídeo da forma que você achar melhor. Para quem já me acompanhou nos outros vídeos antigos e sabe que o conteúdo aqui é relevante, se puder deixar um joinha já logo no início, eu agradeço. Mas você que ainda não me conhece, é a primeira vez que está vendo, assiste o vídeo e se você achar que algum conhecimento que eu compartilhei aqui serviu para você, também você deixa seu joinha, mas é isso que você deixa para depois, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei no começo, improvisar não é somente saber escalas, arpejos, modos, né? Que eu falo que é o que tocar. Então, o que eu vou tocar em cima de tal acorde, que escala que eu vou usar, que modo que eu vou usar, que arpejo que eu vou usar, que sobreposição de arpejo eu vou usar. Isso é uma parte extremamente importante do nosso improviso, mas não é só isso. Quanta gente aqui que está assistindo o vídeo já não sentiu que, legal, você aprendeu a escala, você aprendeu o modo, mas na hora que você vai improvisar, as ideias não saem, as ideias não fluem, você se sente travado, as coisas não conseguem se conectar, falta alguma coisa. Então esse vídeo é justamente sobre isso, eu vou falar dessas coisas que faltam, que eu não vejo muita gente falando. Uma analogia que eu gosto de usar bastante para exemplificar isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês é assim, a gente sabe falar português, né? A gente nasceu, a nossa língua mãe, a gente fala desde pequeno, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente quando a gente tiver que se apresentar, que a gente tiver que subir e discorrer sobre algum assunto, discursar para uma plateia, a gente vai conseguir fazer um discurso legal. Porque tem outros detalhes, não é só apenas saber o português que vai garantir que você vá lá, suba e faça um discurso bom. Quem já não teve, assim, sei lá, professores, ou mesmo você vai numa palestra de alguém e a pessoa fala assim de um jeito sempre da mesma forma, sem pausa, sem respiro, a voz fica sempre no mesmo volume, não muda, não tem entonação. Isso acontece no improviso. Às vezes tem gente que sabe tocar com a escala, sabe o que a escala vai fazer, mas o improviso da pessoa é monótono, é monotônico, não tem de variação, não tem contraste, sabe? É você fazer um discurso, é você conversar, é você fazer um solo, e seu solo não tem expressão, não tem contraste, não tem interesse para quem está falando. Se você for ver um bom palestrante, é uma pessoa que ela sabe fazer, contar uma história, ela tem um começo e meio e fim, ela sabe brincar com entonação de voz, às vezes ela fala mais alto, às vezes ela fala mais baixo, né? Às vezes ela corre, fala palavras mais rápidas, às vezes ela fala mais pausadamente, ela dá tempo para respirar, ela não vai emendando um assunto no outro, os assuntos vão conectando. E assim, quando a gente improvisa, é a mesma lógica. Eu, como músico, considero a música como uma linguagem, como qualquer outra língua, como inglês, português, japonês, italiano, enfim. Música, você tem regras gramaticais, você tem formas como se expressar. Então eu acho assim, fazer essa analogia, comparar um improviso com uma fala de alguém no discurso faz muito sentido, porque a gente consegue entender. Quantos solos você vê, improvisos que você vê, que a pessoa não tem começo, meio e fim? Ela junta um monte de lick que ela sabe e vai enfiando lick atrás de lick, mas aí parece até que quando você vai conversar com uma pessoa e ela não mantém o contexto. Uma hora ela tá falando do filho dela, outra hora ela tá falando da feira, aí depois no minuto seguinte ela tá falando que o carro dela quebrou, aí depois, sabe assim, a pessoa vai puxando um monte de assunto que não tem nada a ver um com o outro, não conecta um com o outro. Você até pode mudar de assunto, mas sempre os assuntos eles têm um caminho para percorrer para você mudar. Não é de repente eu tô falando aqui com você, então, meu carro quebrou ontem, choveu então, o meu filho ele tá fazendo 7 anos, então, a praia tava gostosa. Cara, que loucura de discurso é esse? E tem muita gente que na hora que tá improvisando faz esse tipo de coisa, né? A gente como guitarrista, a gente tem um vício que é muito comum, que a gente tem vício mecânico de mão. A gente aprende um lick e aí a gente vai soltando o lick um atrás do outro na hora do nosso improviso. E a gente não tá pensando muito o que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo manulações, a gente tá fazendo movimentos de mão que a gente acostumou. Então aqui eu vou tentar explicar para vocês, dar alguns exemplos e algumas ideias,
para a gente tirar um pouco esse vício de fazer coisas manuais e pensar um pouco mais no improviso como uma palestra, um discurso, né? Que você está falando para uma plateia, que você está contando uma história que tem um início, meio e fim e que é uma história interessante e que você, com as suas notas e o que você for fazer aqui, você vai criar interesse na plateia que está te ouvindo. Porque assim, uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, quando a gente está improvisando, 99% das vezes vai ser legal pra gente que a gente está improvisando. Porque a gente gosta de tocar guitarra, a gente gosta de improvisar. Mas muitas vezes vai ter alguém assistindo isso daí. E a pessoa que está assistindo, ela não está executando, ela não está fazendo, ela só está ouvindo. E se você, que na hora que está tocando, você não está se ouvindo, você não está tendo muita noção do que você está fazendo. E aí a pessoa que está somente ouvindo, ela às vezes está recebendo uma coisa que não é muito legal, sabe? Assim, a gente tem que tomar esse cuidado de, na hora que a gente está tocando, nós, além de sermos executores, o cara que está solando, nós sermos ouvintes também. A gente prestar atenção no que a gente está fazendo para ser uma coisa coerente, uma coisa interessante, uma coisa criativa, que dê vontade de continuar escutando. Porque assim, a gente que está tocando, sempre vai ser legal tocar. O cara que está escutando, se não tiver interessante, para ele não vai ser legal escutar. E aí ele vai fazer outra coisa, ele vai tirar o foco, vai fazer outra coisa, vai conversar, vai parar de ouvir sua música. Então aqui são elementos que teoricamente são mais simples, mas que ninguém pensa às vezes. As pessoas ficam muito focadas em qual escola tocar, fazer uma frase rápida, tal. E aí o solo da pessoa vira algo monótono, fica sempre igual. Quantas vezes eu já não fui, às vezes, assistir um show que no primeiro solo o cara vai lá, frita, toca um monte de nota, tal, legal. Pô, você fica impressionado, nossa, o cara tá tocando legal. No segundo solo, igual. Um monte de nota, aí você fala, legal. Chega no terceiro solo, o cara faz a mesma coisa, eu particularmente já fico, legal. Ele sabe tocar rápido, ele tem técnica. Bacana, mas, né? Cansa, né? Se você é muito repetitivo, se você faz sempre a mesma coisa, seus solos são sempre iguais, é um monte de nota, uma fritação louca, tudo bem, tem gente que gosta. Mas assim, ficar ouvindo constantemente só esse tipo de coisa, pra mim, particularmente, cansa um pouco, né? Então, assim, a ideia desse vídeo é justamente a gente explorar essa outra faceta, né? De não ser extremamente técnico, é a gente ser inteligente, é ser criativo. E interessante desses conceitos que eu tô passando aqui, eles são conceitos que você pode usar com qualquer elemento que você está usando, né? Então, assim, tudo isso que eu vou falar aqui, você pode usar com a escala pentatônica, ou usar com arpejo, ou usar com modos gregos, ou você pode usar em cima com uma nota só. Então, assim, isso não depende, todas essas técnicas que eu vou te passar aqui, não depende do o quê. Então, até um aluno iniciante que está começando do zero a improvisar, que está fazendo somente escala pentatônica, ele consegue usar todos esses elementos de contraste, de criatividade, para ele colocar no solo dele, sem necessariamente ele saber uma trocentos milhões de escalas. Às vezes eu vejo muitos alunos se preocupando em aprender um monte de escala, um monte de modo, um monte de arpejo, um monte de tríade, mas assim, ele só fica focando no conteúdo, né, no que tocar. E aí, tudo soa meio que igual, por mais que ele está fazendo elementos diferentes, mas como ele não trabalhou essas outras técnicas, esses outros elementos, tudo acaba soando meio que parecido, por mais que ele saiba várias escalas, vários arpejos, várias tríades, porque ele tá focando só num aspecto do solo dele. E aí, para quem tá começando a improvisar e tem interesse, eu tenho meu curso aqui de improvisação, que tá o link aqui embaixo. Esse curso foca justamente nisso, nesses conceitos mais teóricos, que não dependem muito do que você vai tocar. Então ali, até no meu curso, eu começo só com a escala pentatônica, um modelo só, e aí eu vou ensinar todos esses outros conceitos, que eu acho, para mim, que são fundamentos muito mais importantes no começo, para o aluno solidificar a improvisação dele, para depois ele pegando outras coisas, pegando outros modelos de pentatônica, pegando arpejos, pegando escalas, pegando os modos. Então quem quiser, o link está aqui, você vai lá que eu acho que você vai gostar. Como é que eu cheguei nesses conceitos? Eu percebi que quando eu começava a ensinar improvisação para os meus alunos, eu focava muito no começo só em ensinar escala. Então eu começava com escala pentatônica, e eu ensinava o desenho da escala pentatônica, e achava que só ensinar o desenho já estava garantido que o aluno ia conseguir se dar bem, que ele ia se sentir confortável a improvisar. Só que, para minha frustração, alguns alunos, eles não conseguiam improvisar. Eles se sentiam muito frustrados, e aí, consequentemente, eu também como professor, né? Porque eu acho que, assim, a minha função como professor é justamente ajudar o aluno. Eu tenho que me desdobrar e achar algum jeito de fazer com que o aluno consiga evoluir. Não é o aluno que tem culpa se ele não consegue evoluir. Muitas vezes eu, o professor, que tenho culpa, porque eu estou sendo pago para fazer isso, né? Então eu tenho que achar soluções para ajudar os meus alunos.
Assim, tem alguns alunos, tem algumas pessoas que são mais desinibidas, que elas se divertem bastante improvisando e elas vão fazendo tal, e elas vão se desenvolvendo e tudo mais. Mas tem muitos alunos que têm um pouco de trava, né? Eles começam a improvisar, eles fazem a escala, aí eles se sentem meio que sem ideias, eles começam a se sentir repetitivos, eles não sabem o que fazer. É que nem você aprender que eu já dei esse exemplo em outros vídeos aqui, você aprender um abecedário e achar que só pelo fato de você aprender o abecedário você vai conseguir falar, né? Então, assim, você só saber a escala não quer dizer que você vai conseguir se virar nela. Aí eu comecei a perceber que eu precisava passar outras técnicas, outras teorias para os alunos, além só da escala. E aí que foi que eu comecei a pensar nesses outros elementos que eu já fazia, mas eu fazia meio que inconsciente. Quando eu comecei a fazer para os alunos, eu percebi, não, ó, o que eu faço de diferente? O que eu faço para fazer, para estar mais interessante? E aí eu comecei a passar isso daí para os alunos, e aí eu percebi que os alunos que tinham bastante trava, eles começaram a se desenvolver bem. Porque esse tipo de teoria, de técnica, você não precisa ter uma habilidade mecânica super. Você consegue fazer com umas coisas simples. Dentro do improviso, para a gente ter um pouquinho mais de organização, eu separo um pouco as famosas perguntas, que às vezes quando você vai entender um texto, quando você lê um texto, você usa essas perguntas para entender o contexto do texto. Então, a mesma coisa eu uso aqui um pouco no nosso improviso. Então, assim, o que seriam o conteúdo? Então, isso é o que eu falei, que são escalas, arpejos de tríades, de tetra, de sobreposições, modos gregos, enfim, todas essas coisas que são as notas que você vai tocar dentro de um contexto harmônico. Isso seria o quê? A outra parte seria o como. Então, como você vai tocar essas escalas? Como você vai tocar esses arpejos? Como você vai tocar essas tríades, enfim, esses modos? Que aí vai ter um monte de coisa no como. Então, o como, ele até está incluso, que eu falo um pouco de contraste, né? Então, como? Eu vou tocar volume baixo, né, dinâmica. Eu posso tocar nota longa ou nota staccato, notas mais curtas. Eu posso tocar abafado. Ou eu posso tocar... Então todas as articulações, eu posso fazer uma frase, ela pura, com slide. Eu posso fazer ela com legado. Eu posso fazer ela com bend. É a mesma frase, eu tô fazendo a mesma nota, eu tô fazendo o mesmo perfil melódico, eu tô fazendo o mesmo ritmo, só que eu tô mudando a articulação. Eu poderia fazer staccato, ou eu poderia fazer... Eu poderia fazer ela abafada, ou ela... Enfim, tem um monte de dinâmica. Eu poderia no meio fazer... Mudar a acentuação da frase. Então, assim, tem um monte de coisas que eu poderia fazer, mas aí eu tô dando só exemplos, depois a gente vai mais focado em cada uma das partes. A outra pergunta também importante é o quando. O quando ele tem a ver mais com ritmo, né? Então, assim, existe uma técnica para improvisar que em português não tem muita tradução, né? Para isso daí, que seria o pacing. O que é o pacing? O pacing é quando você está tocando, quando que você vai fazer pausas, quando que você vai fazer respiros. Seria a sua cadência de fraseado, né? Acho que a tradução literal melhor seria cadência, né? Mas cadência pra gente em música é sequência de acordes, então não é tão bom. Mas enfim, o pacing nada mais é do que o seguinte: tá rolando a música lá, e aí você, tipo, em vez de você sair tocando que nem um louco, um monte de nota, você fazer uma frase, dá um respiro, faz outra frase. Assim, a gente tem que sempre lembrar que música não é só som. O silêncio é importante. A música é feita de pausas também. Então, na hora que a gente está improvisando, a gente tem que controlar também um pouquinho a nossa ânsia de não sair tocando que nem um louco, querendo fazer um monte de frase. Obviamente que quando você tem um solo que é mais curto, que você não tem muito tempo para solar, você não dá para brincar muito com isso. Mas, de repente, numa situação em que você tem abriram para o improviso e você tem todo o tempo do mundo, é importante você saber controlar isso. A hora que você vai entrar, a hora que você vai fazer menos nota, não ficar toda hora tocando, porque aí enjoa. Você tem que criar contraste. E a pausa, o momento onde você toca e onde você não toca, cria contraste nisso também. Ainda falando um pouco do quando, também a sua variação rítmica, o que você vai fazer de ritmo. Então, por exemplo, tem gente que na hora que vai tocar rápido,
É um monte de nota, mas não tem uma variação rítmica. Em alguns momentos do seu solo é legal você fazer isso, mas seu solo inteiro você... E aí imagina, um solo fazendo só isso já é um pouco cansativo. 2 solos fazendo isso daí já começa a cansar demais. 3 solos eu acho que é demais. É você também trabalhar o ritmo, saber fazer variações rítmicas. Quando a pessoa foca muito só no que tocar, né, então escalas, arpejos, modos, enfim, elas acabam criando também alguns vícios também na hora de estudar, porque a gente tem uma tendência de quando a gente aprende uma escala, a gente fica subindo e descendo a escala, que é o pontapé inicial mesmo. Quando eu ensino uma escala para o aluno, eu acho importante ele subir e descer a escala mesmo, para ele primeiro focar no movimento da escala ascendente e descendente, como que é indo da nota mais grave para mais aguda e da mais aguda para o grave. Isso é o primeiro passo. Só que tem muitas pessoas que param aí, ficam só nesse subir e descer da escala. Por exemplo, a pessoa vai aprender um modo grego, ela vai aprender, sei lá, Lá menor frígio. Só que aí a pessoa, ela fica só subindo e descendo a escala. E aí o que acontece? Na hora que ela vai improvisar, ela vai subir. O solo dela vai ser muito linear, porque ela está estudando só de forma linear. Eu falo bastante para os meus alunos que a forma que você estuda vai ser a forma que vai refletir no seu improviso. Então, na hora que você for estudar, é importante você se preocupar em fazer as escalas de maneira diferente. Então, vamos lá. Por exemplo, na escala pentatônica, esse primeiro modelo, que eu sei que muita gente sabe, né? Aprendeu a subir e descer desse jeito, vamos tentar tocar isso aqui de uma forma diferente. Então, a primeira etapa que eu falo para os alunos é: fez desse jeito. A escala pentatônica, ela sempre vai ter 2 notas por corda, uma nota mais grave na corda e uma nota mais aguda. Uma nota mais grave na próxima corda, uma mais aguda. Uma mais grave, uma mais aguda. O que é o primeiro passo? É você inverter essa lógica. Então, em vez de quando eu estiver indo do misão para o mizinho fazer grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, eu vou fazer agudo, grave. E aí, quando eu tiver do mizinho para o misão, eu inverto. Grave, agudo. Você poderia fazer isso também com algum modo grego. Então, por exemplo, eu fiz o Lá menor frígio, eu estava fazendo desse jeito, né? Eu tenho 3 notas por corda nos modos gregos, né? Nessa digitação que eu fiz aqui. E aí, em vez de eu fazer grave, médio, agudo, grave, médio, agudo, grave, médio, agudo, vou inverter a ordem, vou fazer agudo, médio, grave. Então, isso vai te ajudar, primeiro, a quebrar um pouco o seu vício mecânico de fazer a escala sempre do mesmo jeito, e aí a sua mão acostuma a digitar a escala sempre da mesma forma. Outra coisa que vai te ajudar é você auditivamente, você vai começar a ouvir a escala de uma forma diferente. Você vai ouvir a escala com saltos. Por exemplo, na pentatônica, que era linear. Era tudo subindo e descendo. Quando eu inverto essa ordem, eu começo numa nota mais aguda, vou pro grave, tem um salto aqui, ó, dessa nota para essa, eu pulei essas duas, ó. Eu vim dessa para essa, então eu tenho um salto. Dessa para essa, eu tenho um salto de novo. Então eu começo auditivamente a criar um vocabulário também de saltos no ouvido, porque às vezes os alunos eles têm dificuldade de improvisar com saltos porque o ouvido deles não está acostumado, porque ele só treinou subir e descer a escala do mesmo jeito, né? Então, são coisas simples que dá para fazer que já te ajuda muito a você sair um pouco do vício mecânico de fazer sempre o mesmo movimento e o vício auditivo também, de ficar acostumando a sempre ouvir a escala de forma linear. Né? Porque por mais que na hora do improviso você não vai subir e descer assim, mas as suas frases vão ser muito... É tudo linear, você subiu, desceu, você tá fazendo assim, ó. Você não tá tendo nenhum salto em nenhum momento. E aí quando você treina a fazer isso...
começa a ter salto no meio do seu caminho. Então esse é um primeiro momento. E aí sempre assim, estudou a escala de uma forma diferente, vai improvisar tentando usar esse modo diferente que você fez de escala. Depois, os outros elementos que eu adiciono nas escalas. Por exemplo, a pentatônica só tem 2 notas, mas os modos gregos que a gente faz, que a gente tem 3 notas por corda, você tem mais variações na ordem de cada corda. Então, esse lá frígio que eu fiz grave, médio, agudo, grave, médio, agudo, que é o grau conjunto mesmo, né? Grau conjunto é quando você toca uma nota em sequência da outra da escala que você está tocando. Aí depois eu fiz esse invertido, eu comecei na nota mais aguda de cada corda e na volta eu inverti. Ah, mas eu poderia começar na nota grave, vou para a nota aguda e pego do meio. Aí aqui eu poderia inverter. Então assim, você pode sempre fazer chegando aqui no agudo invertendo, ou você pode subir e descer do jeito igual. Então, por exemplo, eu fiz essa aqui tocando a nota do meio, né? Aqui eu não preciso inverter, fazer. Porque às vezes você não consegue memorizar e tal, então você pode ir e voltar igual. Tá? Eu posso fazer agudo, grave e a do meio. E aí eu posso voltar igual. Para eu fazer começando na do meio. Enfim, você tá vendo? Você vai ter um monte de possibilidade, né? Se a gente pensar que a gente tem 3 notas por corda, você vai ter 2 para cada um. Então você já vai ter 6 padrões diferentes para você estudar. E isso vai te ajudar também na técnica também, porque aqui a digitação dessa mão vai ter que mudar. E muitas vezes quando muda a digitação aqui, a palheta dá uma sofrida também, né? A gente acha que não, mas por mais que a palheta vai fazer o mesmo movimento, como nessa mão o movimento ele é diferente, às vezes dá uns bugs na mão. Porque as nossas mãos, a mão da palheta e a mão do dedo, elas teoricamente elas deveriam ser independentes, mas elas são correlacionadas. Então, às vezes, alguns movimentos que você faz com essa mão responde melhor, e às vezes você muda o movimento aqui, teoricamente essa mão ia fazer o mesmo movimento, ela já responde diferente, né? Então, estudar a escala dessa forma já ajuda bastante. O que você pode também fazer? Você pode combinar também os elementos. Por exemplo, na escala pentatônica, eu comecei primeiro a grau conjunto e voltei. Depois eu toquei a invertida, que é... Agora eu posso fazer assim, uma corda eu faço normal, a outra eu inverto. Então eu vou fazer, ó, normal, invertido, normal, invertido, normal, invertido. Aí invertido, normal. E aí você já viu que aí já começou a surgir um padrão melódico, né? Você já fica com uma melodia diferente. E não foi nada muito complexo que eu tive que pensar, eu só peguei, eu vou fazer uma corda de um jeito, a outra corda do outro. Posso fazer a mesma coisa com os modos gregos. Vamos lá, no nosso Lá frígio que eu tô dando como exemplo aqui, uma corda eu vou fazer normal e a outra eu volto. Aí eu vou normal, volto, normal. Tá vendo? E aí eu posso combinar, fazer todas as combinações que eu fiz lá no, né, quando você tem 3 notas por corda, você tem 6 combinações, você pode combinar todas essas outras. E aí você vai ver que seu estudo de escala ele vai ficar muito mais efetivo, você vai entender melhor, você vai memorizar melhor. Porque também tem outra questão. Quando a gente estuda a escala só de forma linear, a gente não decorou a escala, a gente decorou uma forma de ir e voltar. Eu falo para os meus alunos que é como você decorou um caminho. Você decorou uma forma de ir até um ponto e voltar. Você não decorou todos os pontos aqui no meio. O exemplo que eu dou é o seguinte, pensar que a escala é um mapa de uma cidade. Então aqui é a sua casa, aí aqui é o seu vizinho, aqui já é a padaria, aqui é a farmácia, aqui é o pet shop, aqui é o shopping, enfim. Cada nota é um estabelecimento da cidade, né? É um ponto da cidade. Se você estuda a escala só de um jeito, não é que você decorou os pontos da cidade onde fica cada um. Você decorou um caminho. Então toda vez, por exemplo, se eu tô aqui na sua casa e você quer ir até a sua escola, vamos supor que é essa nota, você vai ter que passar pelo seu vizinho, pela padaria, pela farmácia, aí você chega na escola, entendeu? É mais ou menos isso.
Quando você estuda a escala de formas diferentes, você está realmente decorando o mapa, você está decorando onde fica cada lugar. E aí você consegue ir da sua casa para a escola de uma vez só. Eu sei que é uma analogia meio maluca, mas eu penso assim, né? Então a escala é um mapa, cada nota é um lugarzinho. Então se você estuda sempre do mesmo jeito, você não está decorando um mapa, você está decorando um caminho, você está indo sempre naquele caminho. Quem aqui que não dirige? Aqui hoje em dia todo mundo tem Waze, né? Mas quando você está sem Waze e você vai para um lugar, você vai fazer sempre o mesmo caminho, mas se você entrar numa rua diferente aí, você vai conseguir sair? É um pouco isso. Se você faz um fraseado diferente, se você aprende um lick diferente, você vai conseguir encaixar aquele lick dentro da escala que você está fazendo? Talvez não, porque você está estudando só a escala de um jeito. Então isso é uma forma de estudar. Existem outras formas de estudar a escala, tá? Mas esse vídeo não é sobre isso. Eu vou fazer um vídeo específico disso, como a gente otimizar o nosso treino de escala, como a gente pode estudar a escala de uma forma mais inteligente e usar ela como um recurso. E não é o caso desse vídeo, que eu não estou falando somente de escala. Eu só estava dando um exemplo, tá bom? Mas vamos lá para o próximo assunto. Quando a gente está improvisando, a gente está trabalhando com música. E é importante a gente entender alguns conceitos musicais. Para mim, música, ela é repetição. Música, ela se valida através da repetição. Sem repetição, uma música, ela dificilmente vai ser uma música que vai ser lembrada. Por exemplo, qual parte das músicas que a gente sempre mais lembra? O refrão. Por que a gente sempre lembra do refrão? Porque o refrão é o momento da música onde tudo vai se repetir. A letra vai se repetir igual, a melodia da voz vai se repetir igual, os acordes vão se repetir igual, as levadas vão repetir igual. Então o refrão é a parte que a gente mais lembra porque ela repete. Quando a gente está improvisando, a gente tem que pensar nisso também. A repetição é extremamente importante. Se a gente não repete, você não cria vínculo com quem está te ouvindo. Se a gente for parar para pensar, muitos solos musicais, se você for parar para ouvir, você vai ver que sempre vai ter algum elemento de repetição. Eu não sei o que meu público aqui escuta, mas assim, se você for pegar qualquer solo, por exemplo, aqueles solinhos do City I Don't Mind, né? Tá vendo? Ó, a frase é tererê, aí ele faz de novo, tererê, aí ele faz de novo, só que ele muda a última nota. Tererê, tererê. Tá vendo que ele repete a frase trocentas milhões de vezes? E é um solo que a gente lembra, a gente canta. Começa a ouvir também os solos, os improvisos dos músicos que você tem interesse e gosta, e começa a perceber isso, começa a perceber repetição. Na hora que a gente está improvisando, é muito importante a gente repetir. Às vezes, as repetições não estão tão claras e tão óbvias. Por exemplo, o solo do Starway to Heaven. Tá vendo? Ele usa direto, ele faz... Aí ele faz uma outra frase. Aí a frase de novo, ó. De novo. Tá vendo? Ele usou essa... Por mais que é um lick, ele tá repetindo esse lick para validar. É que ele disfarça um pouco colocando outras frases no meio, ele brinca um pouquinho com a rítmica, o deslocamento no tempo, né? Mas é a mesma frase. Então, assim, começa a prestar atenção e você vai ver que repetição é algo muito importante na hora que a gente vai improvisar. A grande maioria das pessoas, às vezes, quando estão começando, elas não se preocupam em repetir. Tem até um experimento muito interessante que os caras fizeram, que eles colocaram as pessoas para ouvir umas gotas na chuva, assim, caindo, e as pessoas tinham que falar o quão musical eram essas gotas caindo. E quanto mais tempo a pessoa ficava ouvindo, mais ela achava musical as gotas caindo numa poça d'água. Por quê? Porque com o tempo as pessoas começavam a escutar padrões de repetição das gotas caindo. E isso soava musical para as pessoas. Então, assim, nós seres humanos, a gente precisa de repetição, a gente precisa de padrões, sejam eles rítmicos, melódicos, enfim. Então, assim, isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas falando. E é importante na hora de você improvisar, para o seu improviso ser interessante. E você não precisa fazer algo extremamente complexo, você pode fazer um negócio super simples, que vai soar legal. Mas, por exemplo, o que eu falo ali no meu curso de improvisação, você pode fazer uma frase simples, de 3 notas, e tentar repetir ela. Esse é o primeiro passo, é você conseguir repetir suas frases. Então, por exemplo, ó, tá rolando a base aqui. Aí eu vou fazer frases de 3 notas. Fiz a frase, ó. Repetir de novo.
Agora eu vou mudar. Tá vendo? Eu fiz uma frase super simples. Tarurã. Esperei. Aí eu vou de novo. Tarurã. Isso é uma habilidade que você tem que desenvolver. Você tem que ser capaz de tocar uma frase e repetir ela exatamente igual. E repetir ela exatamente igual é as mesmas notas, o mesmo ritmo e encaixar ela exatamente no mesmo ponto do compasso. Porque uma coisa é eu fazer... Essa frase eu fiz na cabeça. Eu fiz... Tarurã, tarurã. Se eu faço em outro tempo do compasso, ela já soa um pouquinho diferente, ó. Tarurã, tarurã. Tá vendo? Eu comecei no tempo 4. Ela já dá uma diferença. Mas isso é um elemento que a gente vai usar para desenvolver a nossa improvisação. Então, a gente fazer esse deslocamento dentro da pulsação, deslocamento rítmico. Mas no começo, é importante o aluno conseguir fazer exatamente igual. As mesmas notas, o mesmo ritmo e no mesmo lugar do compasso. E aí você brincar, frases curtas, gente, tá? 3 notas. E é engraçado que muitas vezes eu peço para os alunos fazerem isso daí e eles não conseguem fazer. Parece ser aqui falando, parece ser um negócio muito simples, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer. É muito louco isso daí, tá? E aí frases curtas. Por quê? Porque se você fizer uma frase muito louca... Nossa, qual que é a frase? Eu errei, não consegui copiar, tá? Então, frases curtas. Eu falo no máximo 5 notas. E aí, se possível, repetir nota no meio, né? Então, 1, 2, 3, 4... Ó. Fazer isso aqui. Beleza. E aí, repete igual, tá? Então, essa é a primeira etapa. Fazer uma frase e repetir igual. Eu vou dar exemplo aqui tudo com pentatônica, que é mais fácil, tá? Mas você pode fazer isso com qualquer modos gregos, qualquer escala, qualquer arpejo. Por exemplo, se eu tivesse num arpejo de Lá7. Tô repetindo usando as mesmas notas, tá? Mas primeiro eu vou fazer só na pentatônica, que é mais fácil, que eu sei que é a linguagem que todo mundo entende. Então a primeira etapa é essa, frases curtas e repetir ela exatamente igual. Depois a próxima etapa é fazer aquilo que eu fiz aqui e que no solinho aqui que eu mostrei do Guns N' Roses lá do Sweet Child O' Mine, o Slash faz, que é, você faz a frase, repete ela, e aí depois você repete ela de novo, só que você muda a última nota. Então vamos soltar aqui a base de novo pra gente ouvir. Então tá lá, ó. Fazer a mesma frase que eu fiz. Vou repetir. Agora eu vou mudar a última nota, ó. 2, 3, 4. Agora eu vou fazer uma vez a frase e com a nota diferente no final. 2, 3, 4. Repetir de novo. Ah, agora eu vou fazer tipo uma outra frase. Cansei dessa, vamos fazer uma outra casa. Porque aí também é assim, a gente tem que pensar que música é repetição, mas repetição demais cansa. Então a gente precisa gerar interesse, a gente precisa gerar contraste. Então também, fez alguma frase, repetiu, mudou a última nota, agora vamos tentar outra frase. Então vamos achar uma outra frase aqui pra gente fazer. Vamos achar essa outra frase aqui pra fazer, ó. Tô repetindo ela. Beleza, agora vamos mudar a última frase. Mudar agora. Outra frase. Outra frase. Mudei 2 vezes a frase. Você pode achar outras frases e ficar mudando. Então essa é a segunda etapa. A primeira etapa foi fazer uma frase curta, repetir ela igual. A segunda etapa é você fazer a frase e mudar o final. Eu falo que esse tipo de técnica é como se fosse uma pergunta e uma resposta bem formal, que nem numa prova. Sabe quando você era pequenininho, o professor ou a professora te ensinou como responder uma prova? Então assim, vamos supor, a pergunta era assim, Joãozinho foi à feira comprar o quê? Aí você responde, Joãozinho foi à feira comprar maçã. Então assim, você vê que você copiou igual o enunciado e você só mudou a última coisa. Você só deu a resposta no final. Então esse tipo de fraseado, quando você faz isso aí, é isso. É uma pergunta e resposta bem formal, né? Então faz... E aí?
fiz tarará, é a minha pergunta. Aí tarará, exatamente isso. Então isso é uma coisa super fácil de fazer, você não precisa fazer com frases com notas rápidas, você pode fazer... Tá vendo? Eu repeti nota, coisa simples, gente. O simples é bonito demais. Não precisa complicar. O simples funciona, tá? Então fazer isso daí. A próxima etapa que é legal de fazer com fraseado é você usar os mesmos recursos. Então você faz uma frase curta, repete ela igualzinha, depois repete ela e muda a última nota, e aí você pode alongar a frase. Vou agora fazer isso daí. Vou fazer uma frase, vou repetir ela e mudar o final, vou repetir ela e alongar. Então, ó. Frase. Essa é minha frase, ó. De novo ela. Beleza, agora eu vou mudar a última nota. Agora eu vou fazer ela mais longa. Entendeu? Então, ó, ela mais longa. Agora eu vou juntar as três, fazer a frase, já emendar com a nota diferente no final e aí alongar ela. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Eu mudei aqui o final da frase longa, mas tudo bem. Ó, vou fazer de novo. Então, ó, a frase inicial. Então, ó. Repetir mudei a última nota, aí longa. Sacou? Então isso eu fiz uma frase, repeti ela, mudando o final, e repeti ela e alonguei o final. E aí tem um exemplo que eu acho muito legal que eu faço com os alunos, é mais difícil, que é assim. Eu vou fazer uma frase curta, vou fazer a frase e mudar a última nota, vou fazer a frase e fazer ela mais longa. O final dela, a parte longa, vai ser a minha nova ideia. E aí eu vou pegar essa nova ideia, mudar o final, fazer essa ideia e alongar ela. A próxima alongada já é minha ideia nova. Então vamos ver se eu consigo fazer aqui. É um treino que às vezes é difícil, mas você tem que ouvir o que você está fazendo e pensar. Não é só um exercício mecânico que você vai fazer movimentos da sua mão. Você vai ouvir o que você está fazendo. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso daí. Vou usar até a mesma frase. Então vamos lá. E deu para ter uma ideia um pouco aqui, né? Tem frases que não são tão legais, tem frases que eu não gostei tanto, mas esse exercício é um exercício para você pensar na sua continuidade, né? No seu solo, de você conectar os assuntos, as coisas não serem perdidas, né? Aquilo que eu falei lá no começo, é de você ter uma conversa, ter um discurso, você está conduzindo a pessoa que está ouvindo porque você quer mostrar. Eu não preciso fazer necessariamente assim, isso é só um treino, né? Ali teve frases que eu não gostei, mas eu fui tentando fazer, eu fui tentando desenvolver e pensar no que eu tô fazendo. Ritmicamente também eu não explorei tanto, mas eu quis deixar mais simples mesmo. Mas assim, isso é uma coisa que faz bastante diferença e é um treino que se você fizer, quanto mais você fizer, vai ficar melhor. Na hora que a gente tá improvisando, muitas vezes a gente tá tipo meio que fazendo um brainstorm, pensando em algumas frases. Ou achei uma frase legal, vou repetir ela. Vou desenvolver essa frase. Já extrapolei o que deu para fazer com essa frase. Não, então agora eu vou voltar a fazer umas outros fraseados, fazer um brainstorm. Opa, cheguei numa frase legal, vou repetir. A gente tem que ter essa capacidade de ouvir o que a gente está tocando e o que a gente achar legal, a gente desenvolver, a gente repetir. E isso vai fazer que o nosso solo seja um discurso que tem uma história que está sendo contada e não apenas um monte de lick solto que não tem nada a ver um com o outro, ou às vezes só uma fritação, né? Que é legal também, é legal fazer lick, é legal fazer fritação, mas só isso eu acho pouca coisa. E se você não treina desse jeito que eu tô fazendo aqui,
você não vai desenvolver nunca. Essas questões de repetição têm alguns elementos que eu acho super importante. São 3 elementos, né? Quando a gente cria uma frase, eu penso em 3 elementos, que é o elemento rítmico, o elemento de perfil melódico e o elemento de notas. Para mim, eu penso nesses 3 elementos. É uma forma que eu organizei para pensar nesse desenvolvimento de frases. Então, por exemplo, assim, eu posso pensar num ritmo, fazer tá, 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 tá. Eu faço tá, 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 né? Tá, 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 tá. Agora eu vou usar só esse ritmo. Tá, 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 tá. Vou fazer tá, 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 tá. Vou fazer tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Eu estou usando sempre o mesmo ritmo, tá? Então isso é um elemento que gruda, é uma cola para as coisas que eu estou improvisando. Eu estou usando só o elemento ritmo. O perfil melódico é quando eu faço... Quando eu toco as notas aqui na escala, é como se eu estivesse fazendo um gráfico. Então aqui eu estou fazendo, ó, estou começando numa nota aguda, eu estou descendo, mas eu poderia fazer, eu desci e subi. Isso eu desenhei um gráfico. E aí eu posso usar esse gráfico para desenvolver minhas ideias. Então eu faço, ó, quem já não fez isso na escala pentatônica, né? Estou usando o mesmo perfil melódico. É que nesse caso, além do perfil melódico, eu estou fazendo o mesmo ritmo. Tá, da, da, da. Tá, da, da, da. É a mesma coisa. Mas eu poderia fazer... Eu usei o mesmo perfil melódico, só que o ritmo eu fiquei variando. Então esse é o segundo elemento, que é o perfil melódico. A gente na pentatônica, às vezes a gente faz isso, né? De usar... pegar os shapes, né, os modelos de pentatônica, e você faz a mesma frase só mudando o modelo. Isso você, nesse caso, eu usei o mesmo perfil melódico e o mesmo ritmo. Estou usando a mesma coisa, mas eu não preciso necessariamente usar sempre as duas coisas. Na verdade, assim, esses 3 elementos que é ritmo, perfil melódico e as notas, se você faz os 3 iguais, você está tocando a mesma frase, né? Porque aqui, ó, quando eu faço... eu estou usando o mesmo perfil melódico, o mesmo ritmo, só que eu não estou usando as mesmas notas. Então é uma frase igual, só que ela é diferente. Se eu fizesse com as mesmas notas, ia ser exatamente a mesma frase. E eu posso combinar esses 3 elementos. Quando eu falo das notas, é o seguinte, eu posso fazer tipo assim, ó. E aí eu uso as mesmas notas. Ou eu posso... aí. Eu estou usando as mesmas notas, mas não estou usando o mesmo perfil melódico e nem o mesmo ritmo. Esse das notas é mais difícil. Se eu faço só repetindo as mesmas notas e mudo o perfil melódico e mudo o ritmo, as pessoas não conseguem criar a mesma referência. Uma referência boa é quando você começa numa mesma nota e termina na mesma nota. E aí você muda o perfil melódico e o ritmo. Então, eu, sei lá, faço... eu comecei nessa e terminei aqui, né? Aí essa é a minha frase. Aí eu posso fazer... tá vendo? Eu mudei o ritmo, mudei o perfil melódico, mas como eu comecei na mesma nota e terminei na mesma nota, dá uma cola, dá uma percepção. Você percebe que, tipo, tem alguma coisa relacionada. Tá, então esses são os 3 elementos. Quanto mais elementos você junta, mais evidente fica que você está repetindo uma ideia. Ranqueando esses daí, eu acho que o ritmo é o mais forte. É a cola mais forte de todas, né? Ela é tipo uma... super araldite, sei lá, cola epóxi, super master. Aí depois a gente tem o perfil melódico, que é uma cola, sei lá, uma super bonder, e aí a gente tem as notas, que seria uma cola branca. Cola também, mas não faz tanta junção. E quando você junta essas colas, vai ficando mais forte ainda. E aí você pode experimentar. Então assim, perfil melódico e ritmo é... cara, o suprassumo. Você tá fazendo uma frase diferente, mas ela tem uma relação com a frase anterior e todo mundo entende, é super fácil de fazer. Então eu posso usar o mesmo ritmo e as mesmas notas, não vou usar o mesmo perfil melódico. Tá vendo? Eu mudei um pouco o perfil melódico, não é exatamente igual, as mesmas notas e usei o mesmo ritmo, só que as notas eu tentei usar a mesma nota no começo e a mesma nota no final. Mas eu poderia até fazer isso daqui, ó. O que eu fiz? Eu usei as mesmas notas, o mesmo ritmo e inverti o perfil melódico. Tá vendo? Você percebe que tem uma relação entre essas duas frases.
Eu inverti elas, é um espelhamento, isso é uma outra técnica que a gente também usa. Mas enfim, tem um monte de técnica e você pode experimentar bastante com isso. Eu espero que tenha dado bastante ideias para você desenvolver isso daí com esses 3 elementos: ritmo, perfil melódico e notas. E aí você explora o que você achar melhor. Se você quiser que eu faça um vídeo específico para isso, pegando várias ideias, porque assim, a gente dá para explorar muito isso daí. Só que o vídeo aqui, eu vou falar de vários assuntos, então se eu ficar só num, o vídeo vai ser de 5 horas e aí vai ser um curso, né? E aí um outro conceito que eu acho super importante, é um conceito que é meio infinito também, é o contraste, né? Porque o que eu falei, música é repetição. Só que muita repetição vira um negócio chato. Então você precisa criar contraste entre as coisas, criar interesse. Então lá o que eu falei, você fazer um solo em que você tenha bastante pausa e frases, que é o tal do pacing, você está trabalhando o contraste. Então tem um momento que você não está tocando, tem um momento que você está tocando. Então vamos dar um exemplo aqui de pacing. Então vamos lá. A base está rolando aí, ó. Aí eu vou fazer uma frase e vou esperar. Você vai ver que é difícil fazer. Aqui vocês viram que tipo, eu fiquei esperando bastante para entrar, eu fiquei ouvindo a música, né? Aqui, então assim, de novo, isso depende do tamanho do solo que você tem, de quanto tempo você tem para solar. Se a banda tá lá e, cara, ali sola à vontade. Então assim, para você não começar seu solo já fritando, colocando um monte de nota, você saber esperar, você saber brincar, você dar um respiro para quem tá ouvindo também e para ouvir você ouvir a banda também. Ah, que groove que os caras estão fazendo, pô, legal. E improvisar também é uma interação com os outros músicos da banda, né? Às vezes você tá lá tocando, a bateria faz um tac, aí você faz sabe? Ou às vezes o pianista muda um acorde, faz um acorde diferente, ele tá fazendo um Lá menor, aí ele põe um Lá menor com 11ª, aí você vem, coloca também. Então assim, às vezes você parar e ouvir a banda, também você pegar essas outras coisas, não é só o cara que tá solando que é importante, a banda que tá tocando também é super importante e elas podem sugerir um monte de coisa pra você que tá solando, entendeu? Só que você tem que ter essa capacidade de parar e ouvir, senão você sai fazendo sua coisa no seu mundinho e tudo bem, né? Mas aí eu acho que perde um pouco o interesse. Os contrastes vai ter uma tabela gigantesca de coisas que a gente pode pensar e que você pode usar na hora do seu improviso. Então os mais óbvios, né? Então esse de você fazer frases, esperar fazer sua frase, ter pausa, e aí ainda nesse elemento você pode fazer frases com notas, poucas notas. Aí, notas mais rápidas, então trabalhar com notas longas, notas curtas, frases com dinâmica baixa. É a mesma frase? A mesma frase com volume, né, com forte. Você pode trabalhar frases grave e agudo, isso é uma outra coisa que você pode explorar. Sei lá, você tá aqui. Enfim, você tá, de repente, fazer uma frase. Fiz uma frase no grave e uma frase bem no agudo. Isso também é um contraste. Coisas de articulação, né, que eu expliquei lá no começo, que é uma frase, ó, por exemplo, vou fazer uma frase. Fazer ela com slide. Ou com bend. É a mesma frase, só que eu tô usando outros elementos, articulações. Ou posso fazer frase staccato. Ou tudo ligado. Enfim, outros elementos. Aí também, os seus próprios finais de frase é uma coisa que você pode pensar. Posso fazer uma frase. Fiz vibrato. Seco.
nota longa sem vibrato. Fiz um slide para trás. Fiz um slide para frente. Então, assim, o seu fim de frase, como é que você vai terminar a sua frase, ela também faz bastante diferença. Aí você tem frases grau conjunto ou frases com salto, né? Isso também cria bastante interesse, né? Normalmente, quando você toca grau conjunto, é mais repouso para o nosso ouvido. Quando você faz salto, é mais angular, gera um pouco mais de desconforto para o nosso ouvido. Então, pensar nisso também. Enfim, vai ter um monte de tipos de contraste que você pode explorar. Então, notas abafadas, né, sem abafar. Aí se você ainda for pensar nos efeitos, né, então você pode fazer uma frase, aí você liga um drive, aí você liga um chorus, você liga um phaser, enfim. Cara, aí já vai ficar um monte de coisa. E você tá vendo? Você não precisa aprender uma escala nova, sabe? Você tem tanta coisa para pensar e tanta coisa para incluir no seu solo que não necessariamente precisa de uma escala nova. Às vezes você quer para ter um som um pouco diferente, mas assim, pensa que às vezes esses elementos são elementos mais simples que você não está colocando no seu estudo de improviso. E aí tem outros conceitos também que são importantes, que aí são conceitos mais harmônicos, né? Então assim, você dentro de uma base, você começar a pensar, minha frase vou resolver em qual nota do acorde? A base está em Lá menor. Eu vou fazer minhas frases, tentar tudo terminar na nota Lá. E aí tenta ouvir esse som. Então, ó. Agora eu vou terminar na sétima, que é a nota Sol, pra você ver como que a sensação é diferente, ó. Quero terminar na terça. E aí você pode brincar com isso, porque você vê que cada nota que eu paro é uma sensação diferente. Às vezes quando eu fico repousando muito na terça e na sétima, dá vontade de fazer uma repouso na fundamental, no Lá, né? Então. Parei na quarta, no Ré. Fundamental. Então, assim, você começar a perceber o som, de como termina cada frase. Então, assim, nesses casos aí é melhor você improvisar numa base que tem um acorde só, para você sentir bem. Depois muda, vai para uma base que tem 2 acordes e aí começa a testar. A base é Lá menor e depois vai para Ré menor. Então no Ré menor eu vou tentar repousar só no Ré, no Lá menor só no Lá. E começar a sentir isso. E aí você vai ver que tem isso, né? Se você ficar repousando só nas fundamentais dos acordes, né, nas tônicas, é que eu costumo chamar de fundamental e não de tônica, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você repousa nas fundamentais dos acordes, você vai ver que chega uma hora que começa a cansar, porque toda hora você está repousando no mesmo lugar. Aí você repousar numa outra nota que não seja a nota do acorde, né, a fundamental, por exemplo, na terça do acorde ou na sétima do acorde, já é uma outra sensação. Só que aí você fica repetindo muito nessa outra nota, dá vontade de voltar para repousar na fundamental, na tônica. Então isso é importante você também desenvolver, né, você ouvir. Eu sempre falo, a coisa mais importante para o músico é o ouvido, é saber ouvir, não é tocar um monte de nota, sabe? Outras coisas que depois a gente pode colocar, que aí acho que já são elementos um pouco mais rebuscados, mas,
cabe para outros vídeos, é você começar a colocar saltos. Então agora, por exemplo, eu vou improvisar nessa base que eu estou improvisando e eu vou colocar agora um Lá dórico. E aí, em vez de eu ficar subindo e descendo a escala de forma grau conjunta, eu posso começar a usar intervalos. Então assim, o Lá dórico tá aqui. E aí o que eu posso fazer, em vez de eu subir ela eu posso subir em terças. Então vamos pôr a base. Então, ó, vou subir primeiro a escala. Agora eu vou... Então assim, eu subi e desci a escala em terça, mas assim, eu subi fazendo o mesmo ritmo, sem variar. Então eu poderia até subir e descer a escala mudando o ritmo. Então eu vou só subir e descer a escala. Então assim, ó, eu subi e desci a escala e eu variei o ritmo. Você já vê que já sai desse... Isso daqui é só para você aprender como que faz a digitação. Uma vez que você aprendeu, para de fazer isso. Começa a pôr uma backing track, improvisar, e aí sobe e desce a escala, mas... variar o ritmo. Se você não tem um repertório tão grande de ritmo, vai devagar, mas tenta variar. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou subir em terças, e aí, primeiro reto. Agora eu vou brincar com o ritmo. Eu errei ali uma hora ali na subida, né? Eu esqueci de fazer a terça, deu uma embolada. Mas você entendeu o lance, né? Tipo, pegar a digitação, a forma que você está estudando, não estudar de uma forma quadrada, estuda com uma base e tenta brincar com outros elementos. Ah, eu posso fazer, tipo... Eu brinquei com dinâmica, eu fiz subir e desci em terças, brinquei com ritmo, brinquei com dinâmica. Então assim, vai colocando esses outros elementos na hora que você vai improvisar e não fica um negócio quadradinho, só subir e descer, que isso é muito ruim. Na hora de improvisar, você vai fazer o que você está estudando. Então, na hora que você vai no solo, na música, se você estudou só quadrado, com a mesma dinâmica, sem acentuar, com a mesma rítmica, é bem provável que na hora que você for improvisar, você vai fazer isso desse jeitinho. Pensar nessas outras coisas que são elementos muito mais musicais do que só fazer a escala. Claro que a escala é extremamente importante, mas ficar só na escala é muito prejudicial. E aí tem essas variações que você pode fazer que vai trazer uma vida nova. Às vezes a mesma escala que você estava usando, que você já estava careca de saber, cansado, não aguentava mais a escala, vai trazer um elemento novo que fala, nossa, dá pra fazer tudo isso nessa escala e você vai soar mais bonito. E outra coisa também, grave-se improvisando. Se grava, para depois só pra escutar. Pra você ver, nossa, tá repetitivo, tá chato, nossa, aqui tá legal. Mas assim, quando você for se gravar, seja bem objetivo no que você vai avaliar.
né? Não fica se criticando só por se criticar. A gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo. Às vezes a gente é muito rígido quando a gente vai se ouvir e fala que a gente é ruim e tal. Ah, não, vou ver se eu tô variando frases, se eu tô tendo criatividade. E aí você analisa isso. Então, assim, fazer dessa forma. Depois, até, quem quiser, tem uns vídeos aqui de dicas de estudo que eu falo sobre gravação, como é que você vai estudar gravando, o quão importante é você se gravar. Mas aí vocês dão uma olhadinha aqui. E aí, depois, outras coisas que você pode fazer é pegar esse mesmo padrão e inverter. Em vez de eu fazer... Faço. E aí você pode, uma nota vai e a outra volta. Enfim, várias coisas. E aí você pode colocar padrões de... Enfim, aí tem uma infinidade de coisas, tá? E aí depois o que você pode fazer, uma vez que você tem a escala mais na mão, por exemplo, a escala pentatônica, você tem ela na mão, você pode trabalhar aproximações, que são coisas um pouco mais difíceis, que são aproximações cromáticas, e aí tem um monte de coisa. Então, assim, o legal é que todos esses elementos que a gente está estudando aqui, que eu mostrei para vocês, que não dá para aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, vai ser um curso, todos esses elementos você pode combinar eles, e aí você vai ter uma variedade gigantesca de possibilidades. Você vai ver que aquela escala que você sabia de um jeito vai trazer uma infinidade de coisas que você pode fazer com ela. Então é isso. O vídeo é grande, né? Como todos os vídeos aqui do canal, mas eu gosto de que o vídeo seja assim grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvida, alguma sugestão, se algum dos temas te interessou e você queira que eu faça um vídeo específico daquilo lá, deixe seu comentário, que aí eu tento fazer um vídeo específico para isso. E você que chegou até aqui e gostou do vídeo, eu vou deixar 2 vídeos aqui de sugestão. Um é um vídeo falando sobre arpejos, explicando o que é arpejo, como é que a gente usa e até um pouquinho como a gente estuda. E o outro é um vídeo sobre intervalos, a importância de aprender intervalos e como a gente aprender intervalos aqui na guitarra. Eu agradeço de coração. Quem puder se inscrever no canal e ativar os sininhos e deixar um comentário aí ajuda muito, que aí o algoritmo do YouTube divulga mais o meu vídeo, faz ele chegar em mais pessoas, porque eu acho extremamente importante a gente compartilhar conhecimento. E é isso aí. Bons estudos.